Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Pedro Ferreira e eu sou o psiquiatra infantil da equipe do Dr. Renato Mancini. Hoje eu vou falar então em mais um daqueles vídeos rápidos, sobre diagnósticos psiquiátricos. Eu vou falar sobre o transtorno de tiques. Primeiro então eu vou caracterizar para vocês o que é um tique. A caracterização do que é um tique, a gente costuma brincar, como forma mnemônica, que a gente precisa de 4 R's, ou, se vocês preferirem, 3 R's e 1 não R. Então, o tique, ele é um movimento repentino, então acontece de repente, rápido, recorrente, então acontece várias vezes, e não ritmado. Essa é a definição do que é um tique, é um movimento que tem essas características. Por movimento, a gente pode entender o que as pessoas costumam entender de forma mais universal como movimento, mas também pode ser um movimento nas cordas vocais, pode ser uma vocalização ou um barulho que a pessoa emite com o movimento de alguma musculatura. Qualquer movimento pode ser um tique, tá? Não existe uma definição de quais movimentos podem ser e quais movimentos não podem ser. Mas existem movimentos que mais comumente são tiques. Então, o primeiro deles é o piscar de olhos. Então a pessoa ela pode ter esse movimento então, de piscar de olhos várias vezes, obedecendo aquela classificação que a gente falou. O dar de ombros é um tique comum também da gente observar. E aí o que a gente caracteriza como extensão de extremidades, que pode ser desde um movimento da mão aqui, como até ir pegar todo o membro superior, ou extensão também das pernas. Dos movimentos, então, das cordas vocais, das vocalizações, a gente tem também, então, algumas características, O mais comum deles é o que se chama, coloquialmente, como pigarrear, ou, enfim, limpar a garganta, alguma coisa assim, ou mesmo uma tosse que a pessoa provoca, Então, isso pode ser um tique, Existem também tiques, então, pequenos barulhos agudos que a pessoa precisa fazer, por conta do diagnóstico que ela tem. E aí um dos mais falados também é o que a gente chama de coprolalia, em que a pessoa ela fala aí um palavrão, uma palavra de baixo calão, ou uma palavra de conteúdo muito aversivo, discriminatório, por exemplo, contra uma outra pessoa, Então isso pode acontecer no transtorno de tiques, A pessoa também pode apresentar outros fenômenos, então que a gente chama de ecolalia. A pessoa repete ou o que uma pessoa falou, ou a última palavra que uma pessoa falou. A pessoa pode ter a parilalia, em que a pessoa ela repete a última palavra ou a frase que ela acabou de falar, E a pessoa também pode ter a ecopraxia, que aí a pessoa repete o movimento que uma outra pessoa executou, Tudo isso se caracteriza como tique. Um dos elementos definidores do que é um tique, que gera muita discussão na literatura, é sobre a voluntariedade ou a involuntariedade do tique. Eu vou tentar poupar o espectador de toda uma controvérsia que existe na literatura, tentando usar uma analogia que eu espero que satisfaça. Digamos que você esteja com um contrato para ser assinado na sua frente e que você tem uma pessoa apontando uma arma na sua cabeça e falando que você precisa assinar aquele contrato ou ela vai dar um tiro na sua cabeça. E aí a pergunta seria, quão voluntária é a assinatura daquele contrato? Uma pessoa poderia defender com amplo respaldo que você pegou a caneta voluntariamente, você fez a assinatura voluntariamente, porque afinal você tomou a decisão de que valia a pena é melhor você assinar aquele contrato do que tomar um tiro na cabeça. Por outro lado, existiria também, é claro, toda uma controvérsia acerca da voluntariedade da execução daquela assinatura no contrato, por conta da situação em que você estava inserido. Para o transtorno de tiques, ocorre uma coisa mais ou menos parecida. Então, a pessoa ela costuma sentir então, o que a gente chama de uma urgência premonitória. Alguns pacientes eles costumam relatar como tendo uma espécie de uma coceirinha, então, naquele lugar onde eles estão precisando executar aquele tique, então, por exemplo, no olho para fazer o tique ocular, o piscar de olhos. E se eles não executam aquele tique, eles sentem um grande desconforto físico, Então, existe um sofrimento aí muito grande da pessoa não executar o tique,
Um dado que eu acho que dá para a gente entender o quanto existe de voluntariedade no tique é a capacidade de supressão que a pessoa tem de executar então o tique. Se a pessoa está fazendo alguma coisa importante, por exemplo, uma apresentação ou um vídeo aqui, por exemplo, a pessoa ela consegue suprimir os tiques naquele momento importante, né? E é até comum que depois que termine aquele momento então crucial, a pessoa, por exemplo, vá no banheiro e aí execute bastante aqueles tiques e tudo mais, e aí se sinta um pouco mais aliviada, né? Então essa característica é importante para a gente fazer o diferencial, né, com alguns diagnósticos neurológicos, em que a pessoa não tem nenhum controle, nenhuma voluntariedade sobre a execução de determinados movimentos, né? Então, falando agora um pouco sobre o curso da doença, que eu acho que faz sentido, né? O tique costuma aparecer na infância, né? Ele costuma aparecer na infância, ele costuma ter costuma ser mais de um tique, costuma ter então uma certa flutuação, ou como a gente chama, uma patoplastia no aparecimento dos movimentos, das vocalizações e tudo mais. Ele costuma apresentar também uma grande flutuação. Então a pessoa ela pode ter momentos em que ela está mais sintomática, apresentando mais tiques, né? E momentos em que ela está relativamente bem, né? Para que se caracterize como diagnóstico, né, de transtorno de tique, a pessoa tem que ter ao longo de pelo menos um ano esse transtorno, então a ocorrência desses sintomas, né? O tique costuma aparecer, é comum que ele apareça com outros diagnósticos psiquiátricos, né? Principalmente o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é a comorbidade mais comum, né? E o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Falando agora então um pouco sobre o tratamento, né? Vou fazer uma ressalva antes. No TDAH, principalmente, a gente às vezes usa o metilfenidato, né? O tratamento medicamentoso. E ele pode piorar um pouco os sintomas, tá? Do tique. Isso é uma coisa que eventualmente tem que ser conversada com o médico. Tratamento, então, para o tique. A primeira coisa que a gente costuma fazer quando a gente observa, né, esse fenômeno é, de certa forma, falar sobre a normalidade dele. A gente costuma falar para os pais ou para o paciente que aquilo, enfim, se aquilo não causa muito sintoma, às vezes a gente tem que apenas observar, ou se tiver sintomático, às vezes a gente tem que esperar um pouco. Essa própria flutuação faz com que o tique ele, depois remita ou fique bem menos intenso, né? Mas às vezes, é claro, aquele tique ele provoca um sofrimento muito grande na pessoa, socialmente, é muito estigmatizante, a pessoa está apresentando aqueles tiques com muita frequência, enfim, é muito difícil, então, para ela conviver com aquilo, e aí às vezes a gente tem que entrar com um medicamento. O medicamento basicamente é um antipsicótico, né? O mais eficaz é o chamado haloperidol, uma medicação antiga que dá alguns efeitos colaterais, e aí até por isso às vezes a gente acaba usando alguns antipsicóticos um pouco mais modernos, com menos efeitos colaterais e que acabam muitas vezes também tendo uma resposta adequada. A risperidona, por exemplo, é uma que a gente usa com frequência, né? Mas eu acho que vale a pena a gente ficar com essa ideia de que para a grande maioria dos casos a gente vai orientar sobre a normalidade dos sintomas, falar que, olha, é um transtorno de tique, flutua, provavelmente ele vai remitir ao longo de alguns anos, né? Tem essa flutuação já para melhorar e observar. Tudo bem? Acho que é isso que eu precisava falar. Agradeço pela atenção e até a próxima. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.